Vamos lá para análise macro. Bom, hoje finalmente nós chegamos no que o mercado chama de super quarta, que é quando nós temos a decisão de política monetária, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. E, óbvio, né, ambas importam para a gente aqui no Brasil, para nossa bolsa, para o dólar, para os juros aqui. E, inclusive, a decisão de política monetária lá nos Estados Unidos, ela está num estágio diferente do nosso. A gente tem que lembrar que, enquanto os Estados Unidos está pensando em continuar as pausas de juros nos patamares que estão por lá, nós já estamos no período de corte de juros. Basicamente, a gente está adiantado frente às movimentações dos Estados Unidos. Só que é bom deixar claro aqui que o que vai importar realmente não é a decisão de hoje. Basicamente, as apostas já estão para que o Fed lá nos Estados Unidos pause os juros e a gente aqui corte 0,5% na taxa de juros. Então, como praticamente está dado esse corte aqui no Brasil e essa manutenção lá nos Estados Unidos, o mercado vai ficar de olho nos sinais que vão ser dados nesse comunicado e na fala do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano, referente à próxima decisão de taxa de juros que acontece em dezembro. Essa sim vai importar para o mercado, porque a gente tem que lembrar que a maior defesa de alguns membros do Fed é que nós tivéssemos ainda mais altas de juros nos Estados Unidos ainda esse ano. E basicamente a gente só vai ter mais uma reunião esse ano, que vai ser a de dezembro. Então é para isso que o mercado vai ficar totalmente atento. Então a movimentação ela vai acontecer depois da decisão com as falas do Jerome Powell. E, obviamente, aqui no Brasil, a nossa decisão ela vai acontecer somente depois do mercado aqui já estar fechado, então o reflexo tem de ser só amanhã. Mas, a princípio, é que seja mantido esse corte de juros de 0,50% e nas próximas reuniões uma manutenção desses cortes de mesma magnitude. Ou seja, ele vai continuar cortando de 0,50 em 0,50 se, obviamente, não acontecer nenhuma surpresa, principalmente no cenário político aqui interno, né? E já falando do cenário político aqui interno, a Agência Estado acabou de divulgar que lá em Brasília, os líderes do Centrão estão visando as 12 vice-presidências da Caixa Econômica Federal e as diretorias do Banco do Brasil e as diretorias também da Petrobras. E a gente tem que lembrar que a raiz de tudo isso foi o Lula ter dado a indicação da presidência da Caixa Econômica Federal para o Arthur Lira na semana passada. Então nós temos sim isso como mais uma das movimentações do toma lá da cá da política brasileira, né? E no cenário global, nós temos aí as bolsas asiáticas fechando hoje durante a madrugada no positivo. A maior parte de tudo isso foi puxada por um otimismo lá em Tóquio, depois que a bolsa de Nikkei subiu 2,36% só hoje, depois de balanços de grandes empresas por lá, e uma delas foi a mais expressiva, foi a Toyota, que é a maior produtora de veículos do planeta Terra, e ela subiu só hoje durante a madrugada aí quase 5%. E gerou um otimismo generalizado em outras ações por lá também, o que acabou salvando boa parte da Ásia. No lado negativo, nós tivemos aí a China divulgando o PMI Caixin, que é basicamente o mesmo dado que saiu anteontem, aliás, só que divulgado por uma empresa privada. E ele também veio por uma parte contracionista. Ele veio menor do que a expectativa e voltou ao nível contracionista, o que gerou um pessimismo um pouco maior nas bolsas da China, só que não foram tão grandes assim. Então, o que acabou fazendo mais preço na Ásia realmente foi o Japão. E é até bom lembrar porque no Japão aconteceu um fato bem relevante, que foi o Japão anunciando que ele pode intervir a qualquer momento na moeda para conter a desvalorização do iene, que é a sua moeda, depois que ontem nós tivemos a maior desvalorização do iene desde o começo do ano em um só dia. Então só o fato de ele ter falado que possivelmente pode intervir já fez com que a moeda do Japão disparasse e o dólar se desvalorizasse frente a ela hoje durante a madrugada. Então assim, no cenário europeu a gente não tem nenhuma novidade, só uma espera grande para a decisão do Fed que vai acontecer agora às 3 horas da tarde. E no cenário brasileiro nós vamos ficar sim à mercê das próximas movimentações aqui do Brasil e do mundo. Mas a princípio nós temos sim um cenário de abertura de uma leve queda na nossa bolsa aqui e leve alta para o dólar. Mas ao longo do dia a gente vai ter que ficar atento às novas informações.